Bom dia, aqui quem fala é Raíssa. Hoje teremos uma discussão sobre as complicações decorrentes da Covid-19, com vários profissionais da área da saúde, com uma atividade interdisciplinar. Teremos hoje aqui no nosso debate os profissionais da área de fisioterapia, psicologia, educação física e enfermagem. No debate de hoje, a pergunta foi: qual sequela foi mais predominante nos seus pacientes pós-Covid? O primeiro entrevistado será o profissional de enfermagem. Bom dia, Raíssa. Bom dia, telespectadores. Então, meu nome é Vitor, sou profissional de enfermagem. Bom, o fato mais recorrente que aconteceu em meu ofício foi o paciente desenvolver TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Também teve casos de tempestade de citocina, que é uma doença autoimune, que acontecia por ser algo novo, então a gente não sabia muito sobre, e como a gente não tinha a imunidade adquirida, em vez do sistema imunológico atacar só o vírus, ele também se auto-atacava. Mas quando começou a utilização do corticoide, esse problema foi barrado. Porém, nos casos do tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, persistiu. Tem até um relato que é um paciente do sexo masculino, idade mediana, ele deu entrada na UTI com diagnóstico de Covid, ok? Sem outras comorbidades ou alergias, pelo menos que eu lembre, né? Tinha um pouco de incômodo respiratório. Quando ele deu entrada, ele ainda estava usando catéter nasal de 5 litros. Então passou algum tempo, ele foi melhorando. Se eu não me engano, tinha se passado, eram 3 dias. Ele começou a melhorar, começou a reduzir a necessidade do catéter. Então ocorreu a diminuição para 2 litros. Isso foi coisa de repente, né? Ele estava bem de manhã, ele estava com sinais vitais ok, estava confortável, estava bem confortável no caso, com um catéter menor de vazão de oxigênio. Aí então ele começou a complicar, a equipe veio, ele passou para a máscara reinalante, continuou complicando, ocorreu um aumento da máscara reinalante, que chegou ao máximo, que é 15 litros. Daí em diante ocorreu um entubamento do paciente, para poder ocorrer a oxigenação. Então o médico ele fez a solicitação de uma tomografia computadorizada. Quando foi visualizar, realmente estava com TEP. Por conta disso, ele foi complicando, complicando. Felizmente, ele não foi a óbito, ainda bem. Mas ele precisou ficar entubado alguns dias, fazendo anticoagulação plena. Nesse caso, não partiu para a hemorragia, que é outro extremo. Mas de como ele chegou para como ele evoluiu, teve outros pacientes que, neste caso, foram a óbito. O maior empecilho é que não era feita a relação entre um distúrbio de coagulação com o COVID. Inclusive, alguns pacientes evoluíram para esse distúrbio e tiveram que continuar, permanecer usando anticoagulante. Já que só se tinha o COVID como uma doença respiratória e não era esperado acontecer o distúrbio de coagulação, então não se era feito uso de anticoagulante. Então, para mim, esse relato, essa sequela foi a coisa mais predominante e marcante dos meus pacientes no pós-Covid que eu presenciei. Agora falaremos com o profissional de fisioterapia. Bom dia a todos, sou Clara Passos, profissional de fisioterapia. Bem, a maioria dos pacientes apresentou principalmente deficiência respiratória, um padrão respiratório superficial, presença de secreção, dispneia, que é a dificuldade de respirar, broncoespasmos, além das deficiências musculares. Uma porcentagem dos pacientes que sofreram traqueotomia ficaram entubados durante longos períodos, perderam grau de força e tônus muscular, e muitos tiveram que reaprender a andar. Um exemplo foi um paciente meu de 35 anos que deu entrada na unidade relatando dispneia, essa dificuldade durante a respiração, e um pulmão fraco.
No raio-x, apresentou que tinha um comprometimento no pulmão esquerdo. Para tratamentos no geral, usa as condutas fisioterapeutas, manobras desinflativas, exercícios como a bola suíça associada com inspiração, elevação com bastão, uso de bexiga para trabalhar inspiração e expiração. Em alguns casos, tive que lidar com a reabilitação, para meus pacientes reaprenderem a andar. Falaremos agora com o profissional de psicologia. Bom dia, sou Vanessa Santana, profissional de psicologia. Considerando que a grande maioria da população brasileira e mundial tiveram contato com o Covid, seja esse contato direto ou indireto, percebe-se que danos psicológicos decorrentes dessa experiência permanecem na grande maioria dos pacientes em acompanhamento. O medo da testagem, do processo da doença instalada até a sua cura, as dores das perdas e a insegurança desencadearam processos e sequelas diversas no campo emocional. O sistema psíquico fragilizado desses pacientes acessam gatilhos e potencializam ansiedade, pânico e desenvolvimento de quadros depressivos. Particularmente, em meus atendimentos, estes transtornos foram os que mais se destacaram: depressão, ansiedade e síndrome de pânico. A paciente em acompanhamento, Ana, de 44 anos, desenvolveu síndrome de pânico neste período. Ana iniciou seu tratamento após o período inicial de quarentena, no final de 2020. Em seu relato, Ana destaca que, mesmo com a liberação à circulação em locais públicos e mesmo fazendo uso de máscara, ela não consegue circular normalmente como fazia antes do surgimento da doença. Atualmente, se desloca apenas para o seu trabalho. A vida social está totalmente afetada, pois não consegue ir a locais públicos, bares e shoppings. Ela relata que, quando tentei sair com as minhas amigas, um medo imenso tomou conta de mim. Comecei a suar frio, não consegui respirar. Entrei em pânico, pedi um Uber e voltei para casa. Ela realizou outras tentativas, mas teve as mesmas reações. Quando iniciou o acompanhamento psicoterápico, evitava sair, mas após quase 6 meses de tratamento, está se permitindo realizar tentativas. A paciente relata que no início foi difícil e que temia a sensação de pânico. Atualmente, consegue sair, mas ainda em algumas ocasiões, as sensações aparecem de uma forma mais leve, a qual vem conseguindo controlar. Por fim, falaremos com o profissional de educação física. Bom dia a todos, meu nome é Marcos. Na área da educação física, nós lidamos com vários alunos que tiveram Covid e, com isso, podemos atestar que as sequelas mais comuns são a falta de ar, cansaço, alterações cardíacas e fraqueza muscular. Eu tive um aluno entre 30 e 40 anos que apresentou falta de ar e fraqueza. Após passar por um médico que liberou a atividade física, ele me deixou ciente de sua situação e pude trabalhar com ele de forma específica, evitando atividades intensas que elevam muito a frequência cardíaca, focando mais no fortalecimento muscular, diminuindo as repetições e aumentando o tempo de descanso, além de trabalhar com carga moderada. Concluímos esse trabalho com a percepção de que todas as profissões são de extrema importância para o tratamento e recuperação desses pacientes pós-Covid, tanto no mental quanto no social e corporal. Deixamos aqui a nossa parabenização e agradecimento pela garra desses profissionais.